a nossa base, com quase 70 mil empresas participantes. Também nós respondemos à CACB, que é a nossa confederação, e aqui é a nossa diretoria, que está participando. Como o senhor viu aí, são gente do Paraná todo que participa. Também vamos ter presença da turma no online, que não pôde participar aqui. Então, a gente deseja essas boas-vindas para o senhor, que a gente possa debater, falar muito sobre a reforma tributária, que é um tema que nos aflige muito aqui, o setor produtivo. Nós somos uma entidade apartidária, mas queremos trabalhar com o setor político da melhor maneira possível para que a gente discuta as pautas que traz benefícios aos empresários e à população paranaense. Muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, está funcionando? Está ligado, está ligado. Tá ligado. Bom, primeiro quero cumprimentar o Fernando, em nome dele cumprimentar todos os diretores aqui da FACIAP, representar associações comerciais de 296 municípios e reunir 70 mil empresas, você disse uma coisa assim? Quase isso. Né? É realmente uma responsabilidade grande que vocês têm, e a gente sabe da importância que tem o comércio em cada cidade. Não é? Falar sobre reforma tributária, gente, é falar um pouco da vida de cada um de nós. Os tributos são o preço que a gente paga por viver em sociedade. É mais ou menos como pagar a taxa do condomínio. Não dá para viver num prédio se não pagar o condomínio. Então, por óbvio que todas as sociedades do mundo existem impostos. E por isso que dizem que só tem duas certezas na vida. Uma é a morte e a outra são os impostos, né? Que a gente tem que pagar. Agora, como que a gente paga esses impostos? E quanto que a gente paga de impostos? São duas perguntas fundamentais que todo cidadão deveria poder responder com facilidade. E a nossa sociedade deveria estar organizada de tal forma que nós pudéssemos ter essa clareza. Para quem eu pago imposto? Quanto que eu pago de imposto? É fácil pagar esse imposto? É muito difícil de pagar imposto? É claro o imposto? Porque nós vamos ter que pagar imposto. Nós temos impostos federais. O que aconteceria se não existissem impostos federais? Não existiria governo federal. Se eu fosse anarquista, eu diria que maravilha. Fico livre do peso do Estado. Existe um governo estadual. Se não existirem impostos estaduais, não teremos governo estadual. Não teremos escolas públicas estaduais, não teremos polícia estadual, enfim, não teremos nenhum dos serviços que o Estado do Paraná presta a nós. Existem municípios, estamos falando aqui de 296 ou 7, que estão aqui representados. Se não existissem impostos municipais, não existiriam municípios. Então, de novo, imposto é o preço que se paga por se viver em sociedade. Não tem como acabar com os impostos. Isso é uma coisa muito simples que eu estou falando, mas é fundamental a gente ter premissas claras para que a gente saiba do que a gente está falando. Já faz muito tempo, desde a Constituição de 1988, que se diz que o Brasil é um manicômio tributário, que os nossos impostos são muito confusos, que as empresas sofrem muito para pagar os impostos. E eu concordo com isso. Quero dizer que eu sou muito mais empresário que político. Quem conhece a minha história sabe que por 40 anos eu fui presidente do Grupo Positivo, ligado à fabricação de computadores, ligado a uma universidade, ligado à gráfica editorial, a uma distribuidora, que era uma função grande, que pegava mais de
mais de 2.000 escolas no Brasil inteiro que usavam o material. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em cada um desses setores da economia. E vamos falar um pouquinho da nossa economia. Nós falamos como é que nós nos organizamos politicamente. União, estados e municípios. E, portanto, tem que ter imposto federal, imposto estadual, imposto municipal. Agora, a nossa economia, como é que nós organizamos? Bom, nós temos uma economia que é a agricultura, o agronegócio como um todo, que seria o setor primário, o setor secundário, que é a indústria, a transformação de insumos em produtos como desde um copo até uma tesoura, ou um automóvel, ou um avião que nós exportamos. Então, nós temos um setor primário, agricultura, nós temos um setor secundário, que é a indústria, e temos um setor terciário, que são os serviços. O comércio está no setor de serviços. Nós não plantamos batata, não colhemos arroz e não fabricamos nem copo nem avião. Nós prestamos um serviço à sociedade muito importante, fundamental. A educação também é um serviço. A saúde também é um serviço. E os impostos existem para esses três setores. Então, eu quero, primeiro de tudo, fazer essas considerações iniciais para que vocês entendam por que é tão difícil aprovar a reforma tributária no Brasil. Olha, o Fernando Henrique tentou a reforma tributária, não conseguiu. O Lula tentou nos 2 governos dele, não conseguiu. A Câmara dos Deputados já fez uma proposta que foi aprovada na Câmara e não foi aprovada no Senado, não conseguiu. A recíproca é verdadeira, também não andou. O último governo do Bolsonaro também se tentou uma reforma tributária, também não andou. Por que que empaca? Por que que não anda? Então vamos lá. Cada um dos setores da nossa organização social tem interesse na reforma tributária. Se eu for diminuir impostos federais, o governo federal vai gritar. Se eu for mexer nos impostos estaduais, os governadores não vão deixar isso barato. E se eu for mexer com os municípios, os municípios também estão organizados. Está aí a Frente Nacional dos Prefeitos, para a qual eu fiz um debate com o Fernando Haddad esses dias, que também não me deixa mentir. Eles, espera aí, eu tenho aqui as minhas coisas, meu município, não é assim que vocês vão alterar tudo. E essa autonomia é constitucional, você não pode mexer em algumas coisas. Tem coisas aí que são cláusulas pétreas, não tem como você mexer. Muito bem. Além dessas 3 esferas de administração pública, nós temos os setores da economia. Eu posso fazer uma reforma tributária para desonerar a indústria. É tudo que a Confederação Nacional da Indústria quer. Olha, a indústria brasileira paga muito imposto, nós precisamos diminuir esses impostos, não dá para ser assim. E ela se mexe, ela tem o lobby dela, ela conversa com deputados, ela conversa com senadores, ela conversa com ministros, e assim vai. Ela é uma força de influência. Aí você tem, por exemplo, o agronegócio. O agronegócio tem a maior frente parlamentar desse país, são quase 300 deputados. É o lobby mais organizado que tem nesse país. E eles reclamam muito, a agricultura paga muito imposto, não é possível assim, choveu muito, perdemos a safra, e agora? Fez muita seca, e agora? Eles são organizados e eles brigam na defesa dos seus interesses. Existe o setor de serviços, estamos reunidos aqui, vocês estão interessados nesse assunto. E se esse assunto afetar a vida de vocês, e vai afetar bastante, vocês também não podem e não devem ficar quietos. Então vamos lá. Quantos atores a gente tem aí? Por que é complicado mexer em reforma tributária? O governo federal entra com o seu trator, dando emenda, fazendo isso, fazendo aquilo, ou fazendo mensalão para deputado, faz o diabo, mas quer que aprove aquilo que ele quer. Governos estaduais ameaçam deputados e senadores, se você votar nisso, nunca mais você vai ser eleito aqui, tal. Fazem o seu lobby.
Governos municipais também. Não, o voto mesmo, as pessoas moram no município. Vocês não mexam aqui, porque aqui você nunca mais vai ter voto. E o deputado treme na base. E o senador treme na base. Principalmente aqueles que têm a política como uma opção de vida, que fizeram uma carreira. Não é meu caso. Eu fui candidato pela primeira vez agora, em 2019, e eu disse na minha campanha que seria a primeira e a última. Então, eu não terei carreira política. Então, não estou preocupado com isso. Tá? Eu fui lá realmente por uma opção de tentar ajudar. E é só, não tem outro interesse. Então, o que acontece no frigir dos ovos? Lá, por que o Senado não aprova? Por que a Câmara não aprova? Por que não anda a reforma tributária? Porque fica um jogo de forças. Os prefeitos puxam para um lado, os governadores puxam para o outro, o governo federal puxa para um lado, a Confederação Nacional das Indústrias puxa para um lado, e eles têm um lobby forte. Quem tem lobby fraco são vocês. O setor de serviços tem um lobby pífio. Fica aqui com a minha crítica. Vocês precisam se organizar melhor, para atuar com mais força, defender mais o interesse de vocês. A agricultura é quem tem o melhor lobby. Dá um pau. Melhor que a indústria, melhor do que vocês. Fácil, fácil. Bom, então esses setores da economia se mobilizam, interferem. Os governos federal, estadual e municipal interferem e a reforma não anda, porque cada um quer fazer a sua reforma tributária. Tá? Cada um quer fazer a sua reforma tributária. Quer fazer uma reforma tributária que seja bom para ele, governo federal, ou para ele, governo estadual, ou para ele, industrial, ou para ele, agricultor, ou para ele, setor de serviço. Tá? E aí, a coisa não anda. Não anda porque os nossos políticos têm medo de contrariar. Se você vai mexer, se você vai mexer para valer nisso, alguém vai pagar o pato. Alguém vai pagar o pato. Não tem como você fazer uma reforma tributária sem mexer com o que cada um está pagando. Tá? Aliás, até tem. Eu vou falar isso no final. Mas não é o caso dessas duas propostas que estão aí. A PEC 45 está lá no Congresso desde 2019. Pô, mas então ela é uma PEC do governo Bolsonaro do mesmo tempo do governo Bolsonaro. Pô, mas agora o governo do PT está defendendo a PEC 45? Ô, diabo, o que o Bolsonaro tem em comum com o Lula? Por que os dois querem a mesma reforma? E querem. Sabe o que eles têm em comum? Eles querem arrecadar mais. Querem tirar mais imposto da sociedade. Pode ser extrema-direita, extrema-esquerda, pode ser o que for. Eles sempre querem tirar mais da sociedade. Eu estou lá para evitar isso. Eu não concordo, eu e vários parlamentares. Não queremos, em hipótese alguma, que se aumente a carga tributária nesse país. Nós entendemos que já são 33% que o povo brasileiro paga de imposto. Quando eu digo povo, eu estou incluindo as indústrias, estou incluindo os serviços, estou incluindo todas as atividades. E 33% do PIB significa que um terço do ano a sociedade brasileira trabalha para sustentar o seu Estado. Todos nós trabalhamos 4 meses por ano para pagar imposto. As nossas empresas rodam 4 meses por ano para pagar imposto. Não é factível que se pense em aumentar isso ainda mais. Passar para 35, para 36, para 40, isso não vai ter fim. Se deixar, eles não param nunca. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero dizer para vocês. Toda a minha bronca com essas reformas são: eu quero uma garantia de que a carga tributária não vai aumentar. Se alguém sonha que a carga tributária vai abaixar, parem de sonhar. Não vai abaixar. Não tem como abaixar os impostos. O Brasil já está quebrado. Se abaixar, aí quebra de vez. Aí vira uma Venezuela, vira uma Argentina, vira coisa do gênero. Aliás, mesmo com essa carga que tem hoje de 33%, se não tiver uma boa administração, nós corremos sérios riscos de ir para uma Argentina ou coisa que o valha. O problema do Brasil não é só a reforma tributária. Tem muita gente vendendo essa ideia. Ah, faz a reforma tributária que o país vai ficar maravilhoso. Mentira!
Não vai. Tem outros problemas muito mais graves do que os impostos. Mas isso é conversa para 2 dias. Hoje eu vou falar só de tributos. Não vai. O problema do Brasil é estrutural, é mais profundo, tem que mexer com muita coisa. Importante fazer a reforma tributária? Importantíssimo. Necessário? Muito necessário. Mas não é suficiente. E eu vou mostrar isso para vocês. Bom, existem hoje essas 2 propostas que estão sendo apoiadas pelo governo. Vale dizer Fernando Haddad, vale dizer Ministério da Fazenda, vale dizer Bernardo Api. Bernardo Api é o autor da PEC 45, que está lá desde 2019. Quero dizer para vocês que a PEC 45 do Bernardo Api e a PEC 110 são muito parecidas. São basicamente a mesma coisa. A única diferença da 45 para a 110 é que a 110 cria um IVA dual. O que é IVA? Não quero falar grego com vocês. O que é IVA? Imposto sobre Valor Agregado. Eu compro isso aqui dele, paguei 10, nesse preço já está embutido um imposto. É exatamente o caso do ICMS, que é um imposto de valor agregado. Então eu me acredito desse valor, eu ponho mais alguma coisa aqui em cima, eu ponho uns clipes e tal e coisa, vendo para ele por 12. Então eu agreguei um valor. Sobre esse valor que eu agreguei é que eu devo pagar o imposto. Então eu pago o imposto sobre o total, mas eu desconto o imposto que eu paguei dele lá, ok? Bom, essa é a ideia do IVA, do valor agregado. E aí, todos os caras que defendem essas 2 PECs, a 45 e a 110, dizem assim: o mundo inteiro tem IVA. Se fizer IVA, tudo se resolve. O Brasil vai ficar moderno, vai crescer 10% o PIB. Mentira! Mas mentira, mentira. Não é verdade. Minha gente, a Argentina tem IVA. A Bolívia tem IVA. Um monte de gente que está quebrando tem IVA. Os Estados Unidos não têm IVA. É a maior economia do mundo. A Europa, de modo geral, países pequenos e tal, tem IVA. Mas não é por causa disso que a Europa é a Europa. É um bom sistema tributário? Pode ser. É o único? Não, não é o único. Tem outros muito bons também. O Brasil vai crescer 10% se fizer essa reforma? O estudo que existe, eu quero dizer para vocês que nas horas vagas eu sou economista e fui professor de matemática há muito tempo. Eu vi os estudos de alguns economistas mineiros que fizeram isso. É uma piada. É uma piada. Não é sério. E tem vários economistas sérios no Brasil mostrando que isso não é viável. Bom, mas vamos lá. Então eu vou falar, por economia de tempo aqui, eu vou falar basicamente da PEC 45. Porque a 110 é igual, tá? É igual e eu não vou cansar vocês à toa. Vamos lá na PEC 45, que é a patrocinada pelo Fernando Haddad, pelo Bernardo Api. Bernardo Api foi contratado pelo Fernando Haddad para ser o secretário executivo do Ministério da Fazenda, que cuida da reforma tributária. Bom, o que é que... Só antes disso, só antes de entrar, só quero fazer um quadro mais geral, só para lembrar vocês quais são os impostos que existem hoje, tá? Hoje nós pagamos o PIS, nós pagamos o COFINS, nós pagamos o IPI, nós pagamos o IOF. Vocês sabem o que significam essas siglas, né? Não preciso traduzir cada uma delas. Nós pagamos PASEP, CID sobre combustível, salário e educação, imposto de renda de pessoa jurídica, imposto de renda de pessoa física, contribuição social sobre o lucro líquido. Tem outros, como imposto de importação, que é um inferno, né? Tributos, esses são impostos federais. Tributos estaduais, nós pagamos ICMS, que é o pior e mais desorganizado imposto que existe no Brasil. Se o Brasil é um manicômio tributário, como diz o Alckmin, esse manicômio se chama ICMS. Por que se chama ICMS? Porque nós somos 26 estados e o Distrito Federal. Então, são 27 unidades federadas. Essas 27 unidades federadas, cada uma tem uma lei diferente para o ICMS. Então, se você é contador ou se você atua em vários estados, você fica louco, que é uma biblioteca para você ver. O ICMS, além de ser 27 ICMS diferente em cada estado, tem um outro problema muito sério com ele. Você é quem calcula os seus créditos e os seus débitos.
Lembra aquela história que eu compro a pasta dele, coloco alguma coisa e vendo para ele? Eu é que faço esse cálculo de quanto que eu agreguei de valor. E declaro, eu empresário. E dali 4 ou 5 anos, a Receita Estadual pode chegar na tua lojinha, bater e dizer, ó, lá atrás, o senhor calculou errado. Pague mais tanto com juro, multa e correção monetária. Então, é um inferno. O ICMS é o pior de todos os impostos, o mais confuso. Bom, depois nós temos IPVA, que isso tem no mundo inteiro, ITCMD, que também tem. E daí nós vamos para os tributos municipais. ISS. O Brasil tem 5.000 e tantos municípios, né? Não sei se são 5.000 e... Eu não me lembro o quebrado, mas sei que são 5.000 e muitos. Nós temos 5.000 e muitas legislações de ISS. Cada uma delas, cada município, em princípio, tem uma regulamentação própria diferente. Claro que muitos copiaram de muitos outros. Não chega a ser tudo isso. Mas é um inferno. Vocês imaginam uma Netflix, por exemplo, que tem que pagar ISS em todos os municípios do Brasil, como é que faz? Quantos contadores tem que ter? Né? Então, esses dois impostos são complicados, o ICMS e o ISS. O ISS é menos complicado, porque normalmente ele é um imposto definitivo, ele não gera crédito e ele varia aí de 2% a 5%, então as pessoas lidam melhor com o ISS, muito melhor do que com o ICMS. Aí nós temos o IPTU, que é um imposto que tem no mundo inteiro, você pode ter casa aqui nos Estados Unidos, na Europa, você vai pagar um imposto sobre o seu bem. Assim como o imposto de renda também, você vai pagar em qualquer lugar do mundo, não tem escape para isso. Assim como o imposto sobre importação, em qualquer lugar do mundo tem. Eu estou dizendo que esses impostos tem em qualquer lugar do mundo para dizer para vocês que nenhuma reforma tributária proposta vai mexer com esses impostos que tem em todo lugar do mundo. Então, aprove a reforma que aprovar. Vocês vão continuar pagando imposto de renda. Vocês vão continuar pagando IPTU. Vocês vão continuar pagando IPVA. Vocês vão continuar pagando imposto sobre importação. Então, as reformas não mexem com todos os impostos. Mexem com alguns deles. Vamos ver com qual que elas mexem. Eu devo apontar isso para onde? Para lá? Aí. Vamos lá. PEC, o que é a PEC 45? Eu vou me deter mais nessa PEC, porque entendendo essa, você já entendeu tudo. Tudo que o governo está querendo. Não é o que eu quero, tá? E não é o que muita gente quer. O que é a PEC 45? O que ela prevê? Ela prevê uma unificação vertical de 5 tributos. Por que eu estou falando vertical? Preste atenção nisso que é importante. Lembra que eu falei que são 3 níveis? Federal, um nível abaixo, estadual, e o terceiro nível abaixo, municipal. O Brasil tem uma tradição tributária desde 1800 e pouco de sempre manter essa horizontalidade. Não é pouca coisa a mudança que querem. Ao invés de 3 níveis de impostos, como nós temos desde sempre, querem agora fazer uma coisa vertical. O que significa fazer alguma coisa vertical? Significa misturar impostos federais com impostos estaduais, com imposto municipal. Então, olha aí, como é que isso funciona? A unificação de 5 tributos federais, PIS, COFINS e IPI. Note que a indústria está no meio disso. A unificação com o imposto estadual, ICMS, o mais confuso de todos. E a unificação com o imposto, o principal imposto municipal, que é o ISS, que pega a todos nós. A maioria de vocês pagam ISS. O que acontece com quem só paga ISS hoje? Ou quem só paga ICMS? Ou quem, enfim, passará a pagar todos esses impostos. Ah, mas eu só pago ISS. Acabou. Se for aprovado isso, você vai pagar PIS, COFINS, IPI, ICMS, vai pagar tudo. E qual vai ser a alíquota? Bom, junta todos esses impostos e diz assim, isso aqui vai se chamar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai estar composto de uma alíquota federal, uma alíquota estadual e uma alíquota municipal. Ah, mas que alíquota vai ser essa? A soma daquilo que vocês já pagam hoje.
Ah, eu pago tanto de PIS, soma com o que eu pago de COFINS, mais o IPI, mais o ICMS, mais o ISS, você vai pagar o IBS, que vai ter uma alíquota em torno de 25% a 27%. Opa! Quer dizer que eu que pagava só ISS, tinha optado lá, estava pagando 5%, agora vou pagar 27%? Sim, vai pular de 5% para 27%. E se vocês chamarem o Bernardo Api, sentar ele na cadeira que eu estou para ele fazer a palestra, ele vai dizer, onde eu vi este é um mentiroso. Não vai pagar 25 nem 27, porque ele vai se acreditar. Ele vai se acreditar, e daí ele desconta os créditos. Então não é 25, é muito menos que 25. Então vamos lá. Vamos pegar aí uma escola particular que não é filantrópica. Pode ser para a escola do filho de vocês, uma escola particular. Ou pode ser uma universidade particular. Quais são os impostos que essa escola paga hoje? Ela paga ISS e PIS/COFINS. Normalmente ela opta pelo 3,65 no PIS/COFINS, porque ela não quer crédito, ela põe isso como terminativo. E paga 5% de ISS. Então ela paga quanto? 8,65. Estou dando exemplos concretos. Coisa que os defensores dessa PEC não dão. Não dão. Já questionei eles 500 vezes. Me dê um exemplo concreto. Ah, depende de lei complementar. Não tem exemplo concreto. Bom, paga 8,65. Bom, não vai pagar mais ISS. Oba! Não vai mais pagar PIS. Oba! Vai pagar só IBS. Vai pagar quanto? 25. De 8,65 pula para 25. Ah, mas e os créditos? Que crédito? Uma escola tem que insumos? O que ela comprou de alguém para poder fazer a escola? Giz, energia elétrica. Acabou. Ah, não, tem lá um detergente para lavar alguma coisa e tal. Tá bom, tem. Mas é nada. O grosso da despesa de uma escola, o que é? Mão de obra, professor. Professor. 70%, 80% da despesa de uma escola é professor. Qual é o crédito que dá a mão de obra? Não dá crédito, não tem crédito nenhum. Então vai pagar 25, 27. Ou vai pagar 23, vai lá. Mas vai pular de 8 para 23 para 24. Não tem conversa. Pega a agricultura. A agricultura é um problema bem mais complicado, mas eu vou tentar... Bom, mas o que eu estou dizendo para a escola vale para todo mundo que só paga ISS hoje. Tá? Paga ISS mais um. Pega a agricultura. O que acontece com o agricultor? Ele compra um saco de semente de soja. Bom, esse é crédito. Ele vai pagar algum IVA nesse saco de semente de soja. Aí ele semeia. E para um saco que um agricultor semeia, normalmente aqui no Paraná ele colhe em média 80. Tem lugares que colhe até 120, mas na média dá uns 80. Crédito de 1, a hora que ele for vender vai pagar sobre 80. Ah, mas ele tem outros créditos. Tem outros créditos. A luz do sol não dá crédito. A mão de obra não dá crédito. A chuva não dá crédito. A terra não dá crédito. Ah, mas o fertilizante dá. Dá, é verdade, dá crédito. Ah, o defensivo agrícola também dá. O combustível para o trator, coletadeira também dá. Só que o agronegócio, que é muito organizado, que tem uma equipe de economistas, gente seríssima, eu estive com eles, fizeram o cálculo, colocaram na ponta do lápis. Casos concretos, para soja, para trigo, para arroz, para isso, para aquilo, até para outras coisas. Aumenta mais de 20% o preço dos produtos agrícolas, considerando tudo. Aí você conversa com o Bernardo Api e diz assim, não, mas vai ter exceção para a escola, vai ter exceção para o hospital, vai ter exceção para a agricultura, vai ter exceção para tudo. Então não faz. Melhor não fazer. Sabe? Muito bem. Esse é o problema dessa PEC. Ela tira uma certa carga tributária da indústria. Por detrás da defesa dela está a Confederação Nacional da Indústria. Lembre-se dos lobbies que eu falei lá no começo. E o senhor Bernardo Api tem uma relação muito íntima com esse setor. Nós temos um ministro da Economia
Fernando Haddad, que eu conheço de longa data, e eu disse para ele na frente de 300 prefeitos, porque os prefeitos das grandes cidades, das capitais, das cidades, das maiores cidades brasileiras, que reúnem quase 70% da população brasileira, estão contra isso. Estão contra isso. E fizeram uma reunião em Brasília e chamaram o Fernando Haddad e chamaram a mim, porque eu tenho uma outra PEC que é diferente, que eu vou mostrar depois. O que aconteceu? O Fernando Haddad falou, eu falei, e eu disse para ele com todas as vezes, falei, Fernando, se você fizer a reforma tributária, se você for bem sucedido, você pode reprisar o Fernando Henrique. O Fernando Henrique fez o Plano Real, lembra? Era ministro da Economia. E virou herói nacional e foi eleito presidente. Se você conseguir fazer uma reforma que desde 88 ninguém faz, e ficar melhor para a sociedade brasileira, e todo mundo gostar dessa reforma, você vira herói nacional. Com o apoio que você já tem, você é um forte candidato a presidente da República. Só que você tem que parar para pensar no seguinte. Antes do Fernando Henrique fazer o Plano Real, nós tivemos o Sarney fazendo congelamento. E deu no que deu. Não vou me alongar muito. Nós tivemos tablitas, nós tivemos Plano Bresser, nós tivemos Fernando Collor de Mello roubando as nossas poupanças, prendendo tudo. Olha quanta confusão. Você acha que esses presidentes, antes do Fernando Henrique, não tinham economistas do lado dele, dando conselhos? Tinham. Por que eles não conseguiam acabar com a inflação? Porque não sabiam como acabar com a inflação. Não sabiam. As pessoas têm grande dificuldade de admitir a ignorância. É uma coisa incrível. E hoje, essa gente que está tentando fazer essa reforma tributária não entende do que estão falando. E estão considerando mal. E eles estão acreditando, porque daí chega para ele a CNI e diz assim, não, você faz, alivia, a indústria cresce, o Brasil cresce, ele acredita nos estudos mentirosos que tem aí, e você vai ser o herói, nós vamos te apoiar, e você vai ser presidente da República. Falei, Fernando, eu quero conversar com você. Com você, não, só com o Bernardo Api junto. Não, com o Bernardo Api eu não vou conversar. Não vou, porque ele tem compromisso com a indústria. Então, mais eu não vou dizer, vocês já me entenderam. Então, eu não vou perder meu tempo sabe, enfim, vamos em frente. Vamos em frente. É para que lado que eu aponto? É para trás? Deu. Bom, principais problemas da PEC 45, gente. Ela unifica tributos em 3 níveis diferentes. Isso gera um problema político que vocês não fazem ideia. Quebra o princípio da federação, quebra o princípio de autonomia. Isso vai dar um pano para manga que não tem tamanho. Os prefeitos não querem, os governadores estão torcendo o nariz. É bem complicadinho. Cria um sistema de camada de 3 alíquotas, aquilo que eu estava dizendo para vocês. Vocês vão pagar um único IVA. Maravilha, substituir 6 impostos por um. Mas um que vai custar quanto? O problema é esse. Prevê transição muito longa. Esse é outro problema. Prevê transição muito longa. Chega, gente, pasme, há 60 anos as previsões dele de transição. Dá vontade de dar risada. Bom, com a convivência do sistema novo com o antigo por 10 anos. Então, nós temos um manicômio tributário. Hoje vamos ter 2. Por 10 anos. Aumenta a complexidade de quem hoje não paga ICMS. Quem não paga ICMS vai entrar na confusão do ICMS. A soma das alíquotas vai gerar o IVA mais alto do mundo. Hoje o maior é o da Hungria, com 27%. Transfere carga tributárias entre setores. Ela realmente alivia um pouco a indústria e ferra a agricultura e ferra serviços. E ferra a autonomia de municípios e de estados, que vai ficar tudo de pires na mão, tentando pegar um pedaço desse IVA, que é óbvio que quem vai controlar vai ser o governo federal. O setor de serviços deixará de pagar ISS com alíquota máxima de 5% e PIS/COFINS com alíquota de 3,65% a 9,25% e passará a pagar IBS, cuja soma das 3 camadas, a alíquota deve superar os 27%. A depender da forma da distribuição do novo imposto, a receita das prefeituras de IBS pode ser menor que o atual ISS. E é por isso que os prefeitos estão gritando. Bom, isso para citar os principais problemas. Eu vou me permitir, gente, a pular a 110. Até porque a 110 faz a mesma coisa. A única diferença é que ela cria uma contribuição sobre bens e serviços
e cria um IBS estadual e municipal. Ou seja, sobre o mesmo fato econômico vão incidir 2 IVAs, um IVA estadual municipal e um IVA federal. O resto é tudo igual, não muda nada. Vou pular isso. Também não vou falar os defeitos, porque são iguais. Vamos lá. Eu passei brigando contra essas 2 PECs o ano de 2019, 20, 21, 22. Já fazem 4 anos que elas estão lá. A 110 era discutida no Senado, com o senador Paulo Rocha. E aí formaram uma comissão mista, eu participei dessa coisa toda e tal. Cansei de escutar discurso vazio, sem objetividade. É impressionante, foi uma coisa que eu aprendi nos meus 4 anos de senador. Muitas vezes eu encontro uns amigos e eles me perguntam, e aí, como é que está sendo a experiência? Como toda experiência, no mínimo se aprende a ter paciência. Né? Foi uma coisa que você tem que aprender a ter paciência. Porque eu nunca escutei tanta gente falando de forma empolada, e falam bem, dão nó em pingo d'água, sem dizer nada. Sobre tributos é uma coisa impressionante. Se pedir para fazer uma conta, se perguntar para um deputado, para um senador, me explica aí, como é que calcula o ICMS? Ele vai dizer, o que é ICMS? A maioria não sabe o que é, porque não tiveram vida de empresário, não enfrentaram o outro lado do balcão, sempre foram políticos. E político não paga imposto, ou paga quase nada, né? O que é descontado na fonte lá. A 110, a gente não deixou nem ser votada na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Consegui segurar. Não foi votada. E a 45, que foi 3 anos discutida na Câmara, também não foi votada. E quer que eu diga uma coisa para vocês? O governo só quer falar dessas 2. Eu critiquei essas 2 tantos anos, tanto tempo, aguentei tanto discurso vazio. Aí eles não tinham mais argumento comigo, eles me disseram o seguinte, você só critica, você não propõe. Então qual é a solução? Bom, quero dizer que eu não construí a solução sozinha. Eu me encontrei, porque os nossos argumentos eram iguais, com o movimento do Simplifica Já, que é um movimento que começou na Prefeitura de São Paulo e que tem excelentes economistas atrás. Aí eu incorporei essa proposta, discuti com eles um bom tempo, mudamos uma porção de coisa, então fizemos a várias mãos. Portanto, eu não sou o autor sozinho. Aliás, a gente não faz nada sozinho nessa vida, né? Tem que ter sempre muita gente ajudando a gente. E fizemos, então, essa PEC 4622. E agora vocês vão ver uma coisa, ela se chama Simplifica Já. O que diz essa PEC? Se eu levei todo esse tempo para explicar a 45, vocês vão ver que eu não vou levar 2 minutos para explicar essa. Porque é muito simples, vocês vão entender fácil. Primeiro, imposto federal continua sendo imposto federal. Imposto estadual continua sendo imposto estadual. Imposto municipal continua sendo imposto municipal. Nós não vamos fazer confusão com isso. Vamos respeitar a autonomia dos entes federados. Com isso, eu já elimino, gente, a oposição de prefeitos, a oposição de governadores, e nem no governo federal. Tá? Ele não teria por que se opor, porque eu não estou mexendo com os impostos dele. Muito bem. Só que nós estamos propondo o quê? Lembra que o ICMS era o inferno, que eu expliquei para vocês, que tem 27 ICMS? Nós vamos aprovar uma única lei para todo o Brasil. Então, se você souber como é que paga ICMS no Paraná, você vai saber como paga no Amazonas, em Santa Catarina, em Goiás, porque vai ser tudo igual. A alíquota pode mudar um pouquinho, mas a lei vai ser igual para todos. O mecanismo é igual para todos. O que pode acontecer é, não, aqui é um ponto a mais, aqui é um ponto a menos. Isso deixa o CONFAS brigar. É saudável para nós que trabalhamos que um Estado queira concorrer com o outro e cobrar menos. Eu não quero acabar com isso. Há muitos que falam, mas é guerra tributária. Não tem guerra tributária nenhuma. É vantagem para quem produz que os Estados nos disputem e nos ofereçam vantagens para que a gente vá se instalar lá. Isso é bom. Tem 5.570 legislações de ISS. Nós vamos ter uma única legislação de ISS no Brasil inteiro. 2 leizinhas. Mata tudo que é estadual, mata tudo que é municipal e passa a ser uma lei única. E detalhe, os prefeitos querem e os governadores aceitam, na boa. Eu tenho conversado com essa gente.
Tenho conversado muito com essa gente. Essa é a raiz, é basicamente isso a reforma. E aí o ICMS vai ficar mais fácil? Muito mais fácil. Porque você não vai mais calcular o ICMS e a Receita não vai vir depois de 4 anos te cobrar que você calculou errado. Não, vai ter um software que já está feito, que você entra com os seus dados e com a regulamentação que já está feita, e esse software te diz quanto é que você tem que pagar. A responsabilidade pelo cálculo passa a ser do governo, não é mais do contribuinte. Que é o lógico, não é? Não tem que o contribuinte ficar responsável por isso. Só para vocês terem uma ideia, naquela história do IVA, eu esqueci de contar uma gracinha para vocês. Eu comprei dele, me creditei do IVA dele. Aí ele pegou e me deu uma nota falsa. E eu acreditei no meu. Dali 2, 3 anos, a Receita descobriu que a nota fiscal dele era fajuta. De quem é a responsabilidade? Minha. Você vai virar fiscal do governo. Para ter certeza que o cara que está te acreditando de IVA é um cara sério. Não dá, né, gente? Não é por aí a coisa. O que mais que proponha o Simplifica Já, além dessa regulamentação estadual e a regulamentação municipal? A desoneração parcial da folha de pagamento de atividades que empregam muito. Tá, e da onde é que vai sair dinheiro para desonerar quem emprega muito? Vai sair de quem não está pagando nada hoje e que está querendo pagar. Quem são? Os marketplaces. O Uber, o iFood, essa gente estão no fio da navalha. Daqui a pouco um juiz qualquer vai dizer assim, acabou a festa, vocês têm que empregar pela CLT. E aí eles estão morrendo de medo disso. Então o que eles querem, o que nós estamos dispostos a fazer? Uma regulamentação para esse setor de alta tecnologia, que emprega pouco, que eles vão ter uma contribuição previdenciária negociada. O que vier de arrecadação desse setor, a gente pretende, num cálculo posterior, ver se dá para abater alguma coisa de quem emprega muito, para incentivar o emprego. Tá? Mas isso é uma ideia, isso não é uma certeza. A nossa Previdência tem um déficit de 200 bilhões por ano. Muito provavelmente nós só vamos mesmo cobrar do segmento de alta tecnologia que eles contribuam um pouco. Dificilmente vai conseguir desonerar. Mas a boa intenção existe. Tá? Gente, dito isso, impostos que vão continuar existindo. E vão continuar existindo em todas as reformas, inclusive na 46, que é essa que eu sou o autor. Impostos federais, IOF vai continuar existindo. Aprove a reforma que aprovar, vai continuar existindo. Imposto de importação vai continuar existindo. PIS/PASEP vai continuar existindo. COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Imposto de renda. Imposto territorial rural. Contribuições previdenciárias. Impostos estaduais, IPVA, Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação, TCMD, municipais, transmissão de bens imóveis. Isso vai continuar existindo em qualquer uma das propostas. Ninguém pensa em acabar com isso. Então, no fundo, é isso. Espero que tenha contribuído para que vocês entendam um pouco o que está acontecendo. E o meu conselho final é, se vocês conhecem um deputado, falem com ele. Não deixem que aprove esse troço dessa 45 lá na Câmara. Isso vai ser uma confusão para o Brasil. Isso pode desorganizar a nossa economia. Eu acho fundamental que isso não seja aprovado e que o governo pare de querer gastar tanto e pense em fazer economia, que é isso que está faltando nesse país. Muito obrigado. Obrigado, senador. Será que a gente tem alguns minutinhos para claro, à vontade. Perguntas? Eu tenho algumas perguntas aqui, mas a gente vamos abrir para o nosso pessoal. Quem está disposto a fazer alguma pergunta para o senador? Senador, você, na tua explanação, logo no início, você já falou para nós como vai se conduzir essa reforma, que não vai ser aprovada também, da maneira como você falou. que a bancada ruralista tem quase 300 deputados? Não vai passar. É isso? É o que eu espero, mas eu não tenho certeza.
Porque se a bancada ruralista tem 300 deputados, eles não são tão fiéis assim. E eles são sensíveis a emendas do governo federal. Então, aquilo é um pântano. Você nunca tem certeza. Certeza mesmo você só tem depois da votação. Eles gostam da gente, mas gostam mais de dinheiro. Gostam mais de dinheiro. A base da política brasileira é feita assim, né? Eu estou muito à vontade para dizer isso, porque eu nunca fui político e eu só sou candidato de uma única vez. Aliás, tem uma teoria que eu prego, que eu acho que todos vocês aí, quando se aposentar, vão se aposentar muito cedo, deveriam ser candidatos por um mandato só. Só um, pelo amor de Deus, não queiram fazer outra carreira. Vai lá e tenta ajudar esse país 4 anos, 8 anos, se for senador. Isso seria muito legal. Porque se ficar na mão só de político profissional, a forma tradicional de fazer política é que verba eu levo para meu eleitorado. E eu faço qualquer negócio para ter essa verba. E por que eu quero levar essa verba? Porque eu quero ser reeleito. Eu quero manter meu cargo, quero manter minha profissão mesmo, sabe como é? E nós precisamos de gente desinteressada, nós precisamos de gente que esteja lá para pensar no país e não para pensar na própria carreira. Enquanto pensar só na própria carreira, é difícil, né? Mas isso é um problema para resolver nos próximos 200 anos. Ok. Por favor. Ronaldo? Senador, só uma dúvida. A fala do senhor é que não se deve continuar na política por outra gestão, né? Mas o senhor não acha que nós temos um déficit muito grande de pessoas sérias lá dentro, de pessoas ligadas ao agronegócio, ao comércio, à indústria? Porque se também nós deixarmos na mão de outros, a gente não vai conseguir. Então, assim, se o senhor faz um bom pleito aí no Senado, eu entendo que o senhor deveria continuar, ou não o senhor, mas qualquer outro que trabalhe bem, que pense no Brasil, no município, e não deixar porque senão a gente vai deixar o barco à deriva, ou não. Veja, eu concordo com o seu argumento. Mas assim, eu falei aqui em tese, se nós fôssemos regulamentar isso, você veja, por exemplo, o presidente da República só pode ser eleito 2 vezes para esse cargo, depois tem que sair, por melhor que seja. Governadores, também, 2 vezes, depois tem que sair. Prefeitos, também, 2 vezes, depois tem que sair. Por que não é assim para deputado federal? Por que não é assim para senador? Pô, se o cara foi eleito para deputado federal 2 vezes, são 8 anos, está bom já. Ele foi muito bom? Foi muito bom. Bom, deixou um exemplo. O Brasil é feito, a imensa maioria da população brasileira é feita de gente séria. E é feita de gente séria que quer distância da política, porque acha que a política só tem maracutaia. Sabe? Por isso que eu acho que tem que oxigenar, tem que mudar, tem que ter uma regra. Não pode, o cara, eu sou deputado há 32 anos. Não, desculpa, não pode. Não é possível que só ele é bom, que em 200 milhões não tem outros, melhores até. Né? Então eu acho que, e tem uma coisa, você vai lá, faz as leis, depois passa para o lado de cá do balcão e vem viver de acordo com as leis que você fez, para sofrer as consequências. Sabe? Falta isso no país. O cara é político a vida inteira. Eu não gosto. Ok. Vai aqui, a gente vai na sequência ali. Na verdade, não é nenhuma pergunta, só quero agradecer ao senador que ele nos gravou um vídeo lá para a região da Cassiopar. Nós fizemos um evento com a participação do Raul e do API, e aí fechamos a exposição deles dois com as suas conclusões, e só passar um feedback para o senhor de que a percepção dos empresários que estavam lá casam com a sua percepção, de que a apresentação deles não trouxe nenhum exemplo prático, até a alíquota final eles não souberam nos dizer de uma forma garantida, e de fato a percepção que tivemos é essa, de que é muito obscura a proposta que a 45 traz, e a 110 também, e agradecer ao senhor por ter trazido essa clareza ao final. Foi uma percepção generalizada dos empresários, e o senhor contribuiu para que nós tivéssemos essa certeza de que realmente a tendência é um incremento da alíquota, principalmente para o setor de serviços. Então, agradecer a sua gentileza da participação, tanto lá quanto aqui hoje,
E pedir também, aproveitar, existe alguma possibilidade de, junto disso tudo, entrar uma discussão lá no Congresso sobre redução da máquina pública e da despesa ou fora de cogitação? Reforma administrativa. Né? Eu duvido, viu? Duvido que Bom, primeiro eu quero dizer que eu gravei o vídeo com muito prazer. Eu queria ter ido lá para falar pessoalmente com vocês, mas eu realmente não tinha como. Aliás, é uma novidade que eu estou vivendo também. Por exemplo, eu fiz o debate com o Fernando Haddad lá em Brasília para 370 prefeitos. Uns 50 queria que eu fosse na cidade dele, mas era um no Mato Grosso, outro em Pernambuco, outro... Não dá, não tem como a gente fazer isso, né? E mesmo aqui no Paraná eu tenho muitos convites que eu não consigo atender, é muita coisa. Mas, assim, esse governo não vai fazer reforma administrativa. Não vai demitir um único funcionário público. Está no DNA do PT isso. No fundo, você quer ver outra coisa que não é o tema hoje, eu não vou entrar nesse assunto, porque senão é mais uma hora de conversa, mas estão falando muito em arcabouço fiscal, né? Eu tenho estudado isso, eu tenho estudado mais do que quando eu estava na universidade. Porque você tem que estudar, eu estou pegando meus livros de economia de novo, estou estudando bastante. Esse arcabouço fiscal que eles estão propondo é uma loucura. É uma loucura. Mas, enfim, eles querem gastar. Por detrás da filosofia do PT é a seguinte filosofia. O único motor possível da economia é o governo gastando. Porque daí, e você veja que a economia é uma coisa cruel. Se a pessoa não se aprofundar, ela entra em cada fria. Teve lá, depois da crise de 29 nos Estados Unidos, falar um pouquinho de economia aí com vocês. Teve a crise de 29, foi a Grande Depressão e tal, os Estados Unidos estavam numa situação difícil. E as ideias econômicas que vigoravam nos Estados Unidos até então eram de liberalismo total. Isso está na alma da fundação dos Estados Unidos, é por isso que deu tão certo. Eles queriam um Estado mínimo, o direito do cidadão, lá vai as últimas consequências, liberdade para o empresário empreender, simplicidade no trato. Eles são um exemplo para o mundo, são a maior economia do mundo, não é à toa. Então, até 29, o governo não intervia na economia de jeito nenhum nos Estados Unidos. Aí surgiu o Keynes, as ideias do Keynes, de que, não, espera aí, não é só Adam Smith, você tem que intervir em certos momentos de crise. Isso foi uma revolução nos Estados Unidos, o governo interviu. Interviu e fez um plano de infraestrutura fantástico. Construiu estradas, fez isso, fez aquilo. Jogou um monte de dólar na economia. As pessoas passaram a ter emprego. Né? Mas os Estados Unidos, eu visitei uma represa perto de Las Vegas dos Estados Unidos, cuja previsão era, sei lá, gastar X dólares, gastaram menos. O prazo era de 10 anos, entregaram em 7. Então, é um país diferente, tem várias outras coisas. Né? E aí, o que eles olham? Nossa, veja, é o New Deal, a política do Roosevelt. Se o Estado intervém, se o Estado joga dinheiro na economia, as pessoas têm emprego, compram mais no comércio, o comércio compra mais da indústria, e aí o ciclo virtuoso está estabelecido e a economia só vai girar para frente. Isso é uma bobagem que não tem tamanho. Isso depende das circunstâncias do país. Depende das circunstâncias do país. Se você for fazer, se fosse isso, a receita estava dada, não existiria pobreza no mundo. Por que a Argentina não faz isso? Porque não tem condições, porque está com uma inflação de 106% ao ano, porque tem uma dívida enorme. Os Estados Unidos tinham uma moeda forte. A Europa já devia para os Estados Unidos de esforços da Primeira Guerra. É toda uma circunstância, todo um conjunto de fatores que vão determinar se essa política dá certo aqui e por que ela não dá certo lá. Tá? Então, não é assim, a receita única. Isso aí... Mas o PT acredita nisso. O PT acha que se eles saírem gastando adoidado, tudo vai se resolver. Não vai. E daí o arcabouço fiscal deles é para gastar mais de 1 trilhão a mais do que poderiam gastar. Mas eu não quero entrar nisso. Vamos para frente. Muito obrigado pelo seu feedback lá da Cassiopar. Minsky, depois o Gastão. Bom dia, senador. Excelente explanação, né? Toda uma equiparação. Senador, qual que é o apoio hoje que nós temos dentro dessas bancadas ou
no governo federal em si, que, né, dos deputados federais que fazem essa votação, para que a gente já tenha um conhecimento desse apoio? Olha, você sabe como é que funciona a nossa Câmara Federal. Tem lá o Lira, que é o presidente, tem o Centrão com as suas divisões, e veja que o Lira era o homem que apoiava o Bolsonaro, até um dia desse. E agora apoia o Lula. Muda, sim, fácil, vira a chave fácil. E é aquilo, verbas, né? Verbas, querem verbas. Essas verbas vão para estados, vão para municípios, lá nos municípios acontecem coisas que eles ficam felizes. Bom, mas eu não digo. O Lira hoje se entende muito bem com o presidente Lula. Estão se entendendo. A força é a força do Lira, é a força do governo. Tem os grupos mais chegados que fazem o jogo do Lira. Então, eles criaram lá na Câmara, eu não estou na Câmara, estou no Senado, eu não acompanho assim o dia a dia, mas eu sei porque afinal, somos vizinhos ali, eu converso com muito deputado. Fizeram lá um grupo de trabalho que estão discutindo as reformas tributárias. Estão discutindo quais? A 45 e a 110, que é a mesma coisa. Mas já fizeram a opção só pela 45, então já descartaram a 110. Se você for lá naquele grupo falar, eles não te deixam falar. Se você falar alguma coisa contra, eles dizem assim, você não é patriota, você não quer a reforma tributária. Sabe? Pare, eu quero a reforma tributária, não essa que está aí. Isso é mais ou menos como dizer assim, olha, fulano está doente, está mal, precisa dar um remédio. Todo mundo concorda que tem que dar o remédio. Agora, dá o remédio errado para ele. É capaz de piorar, né? Dar um efeito colateral e tal. Então, a reforma tributária tem várias. Precisa ver qual que vai fazer. Tem que pensar nisso. A força do Ministério da Economia, da Fazenda, a força do Lula, a força do Lira é que está sustentando isso. Eles vão conseguir ou não? Não sei. Isso é um jogo. Eu tenho feito palestra para inúmeros grupos de deputados. Os deputados do meu partido, do Podemos, outros grupos que se formaram espontaneamente, eu vou lá, explico. E a minha PEC, como é que está? E a 46? Está protocolada desde dezembro e não foi distribuída ainda. Não tem um relator. Não está sendo debatida. Por quê? Porque o presidente do Senado é o nosso amigo... que coisa! Rodrigo Pacheco, que é muito meu amigo. Até agora não designou um relator. Eu estou cutucando ele. Como é? Vai ter um relator ou não vai? Aí a política funciona assim, pressão. Se a agricultura for capaz de fazer uma pressão grande, se o setor de serviços for capaz de fazer uma pressão grande, se as pessoas que pensam de forma diversa, e tem vários deputados e vários senadores que não concordam com esse governo que está aí, né? E nem com a filosofia dele, e nem com essas reformas. Se nós tivermos força política suficiente, ela não sai. E aí eles vão ter que discutir a 46, que é uma simplificação bem-vinda, que não aumenta impostos para ninguém e que também não diminui, mas simplifica, que é o que dá para fazer. Depois disso, se o governo federal quiser abaixar um pouco os impostos dele, a gente vai bater palma. Aprovar aumento de impostos, eu não aprovarei em hipótese alguma. Aliás, eles tentaram ano passado também, o governo Bolsonaro também tentou. Todos querem aumentar. Né? Por exemplo, distribuição de lucros, querem tributar. Imposto sobre grandes fortunas, querem tributar. E assim vai. Né? Tem lá 10 propostas diferentes para aumentar os impostos. A gente está conseguindo segurar todas. Quando eu digo a gente, não sou só eu. É um grupo de gente que pensa como eu. É imprevisível. Se a gente ficar quieto, achando que não tem que fazer nada, essa reforma periga passar. Porque a força do governo é grande. E ele quer arrecadar mais. Ok. Vamos para a última pergunta. O senador também tem compromisso, Gastão? Senador, mais uma vez acompanhando sua explanação, acompanhei esses dias em outra instituição, mas independente da PEC que venha a se aprovar ali, ou esperamos se aprovar daqui a pouco a 46, partindo do princípio que nós somos cidadãos e vivemos nas cidades, nos municípios, a forma de distribuição da sua PEC ou mesmo das demais ali, elas interferem no bolo
a distribuição, para que os prefeitos, por exemplo, fiquem lá sempre batendo na porta, pedindo para os deputados, para os senadores, enfim, como é que ficaria a forma de distribuição nessas novas PECs aí? Então, a 45 interfere total. Total. Deixa de existir o ISS, que é o imposto municipal por excelência. Metade ou mais da arrecadação das prefeituras vem do ISS. Deixa de existir. A 45 também acaba com a receita principal dos estados, que é o ICMS. Vão ficar todos de pires na mão, para quem controlar o recebimento desses impostos, que vai ser o governo federal, não tenho dúvida disso. A minha PEC, a 46, não. A minha PEC preserva a autonomia, continua exatamente como é hoje, só que mais simples. Mas não muda a autonomia nem de estado, nem de município. Acho que mais uma, só um minutinho, senador. Senador, Gilson, sou contador por formação. Às vezes eu, Gibrim, se sentimos como médicos ou psiquiatras no manicômio, para explicar para o cliente, para o empresário, como é que se chega naquele cálculo, que é difícil até para nós como profissionais da área. A PEC 46 é a mais sensata que eu vi até agora. Eu já tinha lido ela antes, acompanhei alguns vídeos que você já externou nas redes sociais. A 45 e a 110 é dificílima de ser aprovada justamente por conta dessa guerra. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte: é possível nós chegarmos a um consenso entre os estados e os municípios de se ter também uma alíquota única de ICMS e de ISS? Porque daí resolveria de fato o problema, né? Isso seria o ideal, mas aí vem a questão da autonomia. Se numa hora como essa, eles já concordaram que a lei seja única. Se eu começar a dizer para eles, não, a alíquota vai ter que ser única, não é politicamente viável, não é o momento, sabe? O que me parece é que a prática e o CONFAS vai acabar nisso. Vai acabar tendo que ser igual. Com o princípio de vasos comunicantes aí que, com o tempo, as abóboras chegam no lugar e o caminhão acerta. Mas falar nisso agora não é uma boa política, tá? Bom dia, professor Ourivisto. Prazer em encontrá-lo agora como senador. Completando, presidente, só que o Gilson comentou na área contábil, preocupado com o crédito, não sei como que, eu não vi na explanação ali entre estados, né? Quem produz e como é que ficaria. E só para parabenizar, professor, pela ideia, consertar aos poucos, acho que é o caminho. Eu vi isso ocorrendo dentro do Simples Nacional, ele teve essa evolução, talvez seja um princípio para ser observado. E a desoneração na folha para empresas que têm muita mão de obra também é muito inteligente a medida. Acho que gera emprego e mais conforto para quem o faz. Obrigado pela explanação, pela oportunidade. Tá, eu te agradeço a pergunta, porque realmente eu não falei nessa questão de pagar na origem e no destino o ICMS. A ideia da nossa PEC, aliás, de todas, é que seja no destino, mas há um prazo de transição. Isso não pode ser feito do dia para a noite, porque senão você desorganiza as finanças. Por exemplo, um estado como São Paulo vai perder muito com isso. Mas, em compensação, São Paulo tem que lembrar que ele tem a maior população do Brasil. Então, também ele ganha por outro lado. Esse equilíbrio é possível. Os governadores todos também concordam com essa história de deixar de ser na origem e passar a ser no destino. Ok, senador, muito obrigado novamente. Nós temos outras perguntas, depois a gente vai encaminhar para o senhor para ter uma resposta para nós aqui. Antes de encerrar, senador, nós temos um pedido aqui para o senhor. Para quem não sabe, e também outros que já sabem, dia 12 de janeiro, o governo federal ele fez uma medida provisória fazendo a exclusão do ICMS destacado na nota fiscal para apuração do crédito PIS/COFINS. Do crédito PIS/COFINS. Isso já teve a noventena, então agora, dia 1º/5, quem está no lucro real já não pode mais se acreditar desses créditos. Mas só que vai para votação no Senado. A gente gostaria muito
da ajuda do senhor para que pudesse segurar isso, porque já é mais uma mordida aí no bolso do empresário. Isso está sendo decidido pela justiça também, né? Está tendo julgamento. Isso, vai ter mais embrólios também, né? Então é uma confusão só. Então a gente deixa o ofício para o senhor. Tá bom. Da minha parte, conta comigo. Tudo que eu puder fazer para que esse governo não arrecade mais, eu farei. Esse e todos os outros. Muito obrigado novamente, senador. Senhores, a gente só vai se organizar aqui para o... Ok?